Imagina comigo a seguinte situação. Você acordou de manhã e viu uma notificação no seu celular. E-mail enviado para 7.842 contatos. Aí você pensa, eu não enviei nada disso. Você entra no teu e-mail e encontra uma mensagem automática, bem escrita e educada, só que com um detalhe. Ela ofereceu um desconto que você nunca autorizou. E o pior, ela prometeu um prazo que você não conseguiu cumprir. E o mais assustador de tudo, isso não é um erro. E você percebe que não tem ninguém para culpar. Não foi um funcionário, não foi o estagiário, não foi uma agência. Foi um agente de IA. E ele fez isso porque alguém lá atrás pensou: ah, é só um assistente, deixa ele responder sozinho. Hoje eu quero falar sobre isso e porque essa é a próxima onda e a maioria das empresas vai entrar nela do jeito errado. Não pelo fato de que a IA é ruim, mas porque o mercado vai confundir uma coisa que parece pequena com algo que é gigantesco. Delegar tarefa para IA é uma coisa, delegar autoridade é outra coisa. E agente de IA, na prática, é autoridade disfarçada de automação. Eu vou te mostrar um erro invisível que quase todo mundo vai cometer com agentes, porque funcionar é a parte mais perigosa. E as 3 perguntas que você precisa fazer antes de colocar um agente operando o seu negócio. Se você não é técnico, presta atenção. Isso pode te salvar de um problema que você só vai descobrir quando já for tarde. Até pouco tempo atrás, a IA era simplesmente conversar. Você perguntava, ela respondia. Agora não. Agora a IA entrou numa nova categoria. A IA, ela manda e-mail, atualiza o CRM, gera cobrança, cria acessos, move pipelines, mexe em planilhas, abre ticket. Em alguns casos, ela mexe na sua produção. E aí vem uma primeira reflexão que ela não é óbvia. O perigo não é a IA errar a resposta. É a IA errar, mas fazendo uma ação real. Uma resposta errada, ela é constrangedora. Uma ação errada, ela pode ser cara e às vezes irreversível. O que vai acontecer na maioria das empresas é: o agente vai funcionar por um tempo e vai funcionar muito bem. Vai parecer mágico, vai dar a sensação de produtividade, vai dar aquele prazer de estamos na frente, estamos utilizando IA na nossa operação, trabalhamos incansavelmente 24/7, a IA não tira férias e todo aquele discurso que a gente já conhece bem. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma armadilha. A empresa confunde o deu certo com é seguro, e isso vale para tudo em tecnologia. O sistema sempre funciona até o dia que encontra a vida real. A vida real é exceção, pressão, urgência, abuso, gente mal intencionada, cliente irritado, dado confuso, contexto complexo, e é neste momento de vida real que um agente ele vira um risco. Vamos fazer uma analogia em conjunto aqui. Pensa num estagiário. Um estagiário que é rápido demais no que faz, não cansa, não dorme, não argumenta, não discute. Ele simplesmente faz tudo que é pedido a ele. Agora, a pergunta que pouca gente faz é: você deixaria esse estagiário fazer as coisas sozinho? Você deixaria ele enviar um e-mail para clientes importantes sem uma aprovação de alguém, sem uma validação de alguém? Deixaria ele mexer numa proposta comercial importante? Você deixaria esse estagiário dar desconto, alterar cadastros, apagar leads, mexer no teu financeiro? Provavelmente a resposta disso vai ser não, a não ser que você esteja sendo inconsequente ou não tenha medo das decisões e dos acontecidos errados que podem surgir dentro do seu negócio. E é exatamente isso que está acontecendo agora, só que de uma forma um pouco mais sutil. Empresas estão dando acesso antes de terem controle. A famosa IA transacional. Ela não só responde, ela não só passa informação. Ela opera dado, ela mexe com dado. E eu vou te trazer aqui 3 cenários. Enquanto eu falo, te sugiro a pensar: isso poderia acontecer na minha empresa? Primeiro cenário é o agente ajuda e queima confiança.
ele responde um cliente com um tom errado, ou promete algo que não existe, ou assume uma condição comercial errada. Você vai lá, corrige isso depois. Mas o estrago, ele não é a mensagem, ele passa a ser a credibilidade. Teu cliente não vai aceitar a desculpa de foi a IA. O cliente só vai pensar, essa empresa é desorganizada e não tem maturidade. Segundo cenário, é o cenário do agente organiza e destrói teu sistema. Você tem um agente que mexe no CRM, move leads, atualiza etapa, cria notas, marca esses leads como ganho ou perdidos de forma automática. Na primeira semana, na segunda semana, lindo. Mas em um mês, onde você começa a errar a partir das ações que esse agente vai fazendo, o que acontece é que ninguém mais passa a confiar no CRM. Ou um agente que promove textos muito grandes, muita informação lá dentro e já ninguém mais começa a ler aquilo. Na prática, você acabou de matar um processo e um CRM que antes funcionava por achar que ter mais informações, enriquecer isso no alto nível, fosse ser um ganho, acaba sendo um ponto positivo. E quando você começa a perder a confiança nos seus próprios dados, sua operação começa a entrar no escuro e aí se deriva uma série de problemas a partir disso. Cenário 3 é o cenário do agente otimizador. Começa a fazer algo irreversível. Ele tenta resolver duplicidades, ele tenta limpar cadastros, ele apaga aquilo que está sobrando, só que ele começa a apagar o que não podia. E aí vem uma reflexão importante. A IA, ela não tem medo, ela não tem noção se isso é crítico, é arriscado ou não. Ela simplesmente faz aquilo que parece lógico dentro de um contexto que ela recebeu de alguém quando estava criando esse agente. E um contexto incompleto, ela é regra, ela não é exceção. Se você não é técnico, aqui vai uma parte crucial. O maior perigo de agentes de IA é que ele é convincente. Você vê a interface e pensa, está resolvido. Só que o risco verdadeiro não está no que você vê, está no que você não vê. O que esse agente pode acessar? O que ele pode alterar? O que ele pode apagar? O que ele pode enviar? O que acontece se ele errar? Ou seja, o agente não é sobre inteligência, é sobre permissão. E permissão demais é o caminho mais rápido para um desastre silencioso. A dívida que ninguém está enxergando e que todo mundo fala todo mundo fala de dívida técnica, mas a gente cria outro tipo de dívida, a dívida da responsabilidade, porque quando dá certo, ótimo, quando dá errado, começa o inferno. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, ninguém sabe qual foi o gatilho, ninguém sabe quem autorizou aquilo, ninguém sabe qual foi a falha, ninguém sabe se isso pode aparecer ou não de novo, e a empresa que não consegue explicar o que acontece dentro dela, vira uma empresa frágil, mesmo que ela pareça moderna por utilizar agente e IA em seus processos. As perguntas que vão te salvar disso, eu vou te dar um filtro simples. E você pode responder essas perguntas com clareza para descobrir se está no caminho certo ou não. Quando você implementa um agente, você tem que fazer a pergunta: o que exatamente esse agente pode fazer? Não é simplesmente aceitar respostas como ele ajuda com os e-mails. A gente tem que responder perguntas como: ele pode enviar e-mail para quantas pessoas? O que ele pode anexar de arquivo nesses e-mails? Esse agente, até onde vai a autonomia dele? Ele pode incluir um desconto? Esse agente, ele fala em nome de quem? Se você não consegue definir o escopo muito bem claro do que ele pode fazer, está de bem com a autonomia dada a este agente, você não tem um agente, você acaba tendo um risco dentro do teu negócio. Se ele errar, eu consigo desfazer? Essa é a segunda pergunta que tem que ser feita. Existe uma forma de dar um Ctrl Z do que ele fez? Existe algum processo de revisão em alguma ação que vai ser executada de fato por esse agente? Existe alguma etapa de aprovação antes de fato aquilo acontecer? Existe algum modo seguro de eu ter certeza e segurança do que ele está respondendo e de ações finais que eles estão fazendo? Se a resposta for não, então ações críticas não podem ser automatizadas. Entrega para a mão de um agente, automatiza, ganha eficiência naquilo que é não crítico e das tarefas críticas, ou utiliza a IA como um copiloto para te ajudar em alguns processos, ou simplesmente não utiliza a IA. Mantém um processo manual,
para jogar numa zona mais segura. A terceira pergunta é: eu consigo provar o que ele fez? Se amanhã der um problema, você consegue olhar e dizer: ele fez isso neste horário, por este motivo, por conta deste contexto aqui. Se você não consegue, você não tem controle. Você simplesmente não tem juízo em estar implementando aquele agente. Pelo menos tendo este controle, por mais que você deu uma autonomia, cometeu um erro que não gostaria, você tem insumo e base para saber qual foi a causa raiz daquele problema, voltar, revisar aquele contexto, fazer aquelas alterações para evitar que esse problema aconteça. E aqui um resumo, de uma forma bem humana, dizendo: agentes não podem ter acesso total. Quem dá acesso total para um agente é quem tem preguiça na hora de fazer as integrações. Ao invés de filtrar, dizer posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso pode, isso não pode, simplesmente põe tudo de forma imediata e deixa as coisas acontecerem de forma automatizada. Ações críticas precisam de aprovação. A gente prepara, o humano confirma para ações críticas. Tudo precisa deixar rastro. Se não tem rastro, não é operação. É simplesmente uma aposta de que algo vai dar certo, né? E aí existe um grande dilema do sistemas preditivos, né? Sistemas que você controla muito bem a entrada e as saídas de sistemas que pensam por si só. E eles pensam por si só. Você não diz exatamente a entrada e controla exatamente a saída. Você dá contexto e a partir daquele contexto você tem saídas diferentes. Então, muito cuidado, principalmente para quando você traz IA para sistemas que são mais críticos e simplesmente confia de que não vai ter erro dentro daquele processo. Deixa eu te trazer uma frase aqui que vale ouro. Se um agente pode causar prejuízo, ele precisa de governança. Simples assim. E aí, tudo que eu estou dizendo aqui, o problema não é os agentes, não é a IA, não é a IA errar. O problema é a empresa dar poder demais para algo que ela ainda não sabe controlar. Do meu ponto de vista, a primeira onda é a euforia. Vamos implementar IA, vamos automatizar o nosso processo, reduzir nossos custos operacionais, melhorar nossa eficiência, um trabalho 20/7 com um agente que não cansa, não pede férias, trabalha de dia, de tarde, de noite, não reclama, aquela euforia toda. Esta é a primeira onda. A segunda onda vão ser os incidentes. A partir de toda esta euforia, a partir de permissão demais, responsabilidades demais na mão da IA, vão acontecer incidentes que vai fazer com que a gente dê um passo atrás, repense a forma de aplicar isso dentro dos nossos negócios e aí com isso surge a terceira onda, que é a da maturidade, de utilizar agentes nas tarefas certas, das formas corretas para ter a melhor otimização, o melhor desempenho, sem perder o controle dos nossos negócios. Se você delegar tarefa é uma coisa, delegar autoridade é outra. Agente é autoridade disfarçada de automação. Cuidado com isso, utilize da melhor forma os seus negócios, melhorem a produtividade e vamos em frente.